a crise com minha cunhada e o choque de uma denúncia. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora, vamos lá. Sou Mariana, tenho 32 anos, e minha vida com a minha cunhada, Beatriz, de 35 anos, sempre foi um pouco complicada, mas ao mesmo tempo, cercada de uma relação de proximidade que, por muitas vezes, me fez acreditar que a nossa amizade e família eram imbatíveis. Tenho 2 filhos pequenos, o Felipe, de 6 anos, e o Igor, de 4, enquanto Beatriz tem o seu filho, o Guilherme, de 8 anos. Moramos na mesma vizinhança. Em muitos momentos, até parecemos uma grande família unida. Entre festas no bairro, eventos do condomínio e inúmeras conversas e encontros, Beatriz e eu sempre conseguimos manter uma relação amigável. Porém, havia uma tensão subjacente que, ao longo do tempo, foi se tornando mais visível. A maneira como ela enxergava a minha forma de criar os filhos. Eu sempre seguia uma abordagem mais tradicional, com regras claras e consequências, como tirar brinquedos ou restringir atividades quando eles se comportavam mal. Já Beatriz seguia uma linha mais relaxada, preferindo dar a eles tudo o que queriam, de forma que eles não tivessem frustrações. Ainda assim, os meus filhos e o Guilherme se davam bem, com o trio frequentemente se juntando para brincar e se divertir. Mas havia algo que me incomodava. A maneira como Beatriz constantemente me dava conselhos não solicitados sobre a criação dos meus filhos, sempre com uma visão crítica, como se eu fosse incompetente para lidar com eles. Em muitas situações, ela sentia que eu estava sendo severa demais, enquanto ela preferia agir de uma forma mais flexível. Isso não me afetava diretamente, mas me incomodava que ela fizesse isso sempre que tinha oportunidade, como se minha abordagem fosse errada. Outro ponto de atrito era o meu trabalho. Eu sou uma das líderes em minha área e sempre tive muito orgulho disso, não só pelo sucesso, mas porque ele me permitia ser uma boa mãe e sustentar minha família de maneira equilibrada. No entanto, Beatriz sempre fazia questão de me lembrar que meu marido, João, ganhava o suficiente para que eu não precisasse trabalhar, sugerindo que eu estava desperdiçando tempo que poderia estar com os filhos. Isso sempre me frustrava, porque eu sabia que podia ser uma boa mãe enquanto equilibrava minha carreira. O ponto de ruptura chegou no mês passado, quando uma oportunidade de trabalho surgiu de última hora em Miami. Eu teria que viajar por 2 semanas para um evento importante, e meu marido, João, já havia planejado uma viagem de camping com seus amigos, algo que ele aguardava com ansiedade. Como Beatriz e eu sempre tivemos uma boa relação, achei que seria conveniente pedir a ela para cuidar do Felipe e do Igor durante minha viagem. Ela não só aceitou, como parecia disposta a ajudar, o que me deu ainda mais tranquilidade. Eu avisei Beatriz sobre o dia exato da minha chegada. Ao retornar, fui recebida por uma cena que jamais imaginei. Quando cheguei em casa, vi Beatriz na frente da minha porta, acompanhada de um homem estranho, que logo se identificou como um assistente social. Antes mesmo que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele me pediu para entrar e me fez uma série de perguntas sobre a alimentação e o cuidado com os meus filhos, além de investigar se havia alguma forma de negligência envolvida. Fiquei em choque. O que estava acontecendo? Quando eu soube que Beatriz havia feito uma denúncia ao CPS, Serviço de Proteção à Criança, alegando negligência, fiquei absolutamente furiosa. Como ela ousava fazer isso? O assistente social, após ouvir a versão dos meus filhos e analisar a situação, concluiu que não havia nenhum risco de negligência e deixou claro que a denúncia havia sido completamente exagerada. Fui até Beatriz e a confrontei. Ela, sem demonstrar nenhum arrependimento, me disse que só estava protegendo os meninos, alegando que eu nunca fazia o que ela fazia por eles, como comprar brinquedos extras ou ceder de forma mais permissiva. O que ela não sabia, ou talvez não quisesse entender, era que o comportamento do Felipe, o mais novo, envolvia algo bem mais simples. Ele tinha feito algo errado, como bater em outra criança, e eu agi de forma educativa para que ele entendesse a importância das regras. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Beatriz, no entanto, tomou a palavra de um garoto de 4 anos como se fosse uma evidência de que eu era uma má mãe.
A conversa com ela se tornou ainda mais insuportável quando ela insistiu que estava apenas tentando ajudar. E o que me irritava mais ainda era o fato de que ela não reconhecia a gravidade da sua atitude. Não era apenas uma crítica ao meu estilo de criação. Era uma tentativa de destruir minha imagem como mãe e colocar em dúvida meu amor e dedicação pelos meus filhos. Eu estava furiosa, com a voz firme. Lhe disse que ela não tinha o direito de intervir na minha vida dessa forma e que ela deveria cuidar da sua própria casa. Quando João soube o que tinha acontecido, ficou igualmente devastado. Ele me apoiou totalmente, mas, ao mesmo tempo, ficou muito magoado com a atitude de Beatriz. Ele não conseguia entender como ela podia fazer algo tão extremo sem sequer nos consultar antes. Depois de uma discussão, concordamos que seria melhor cortar os laços com a família dela e evitar que nossos filhos tivessem contato com o Guilherme, já que o ambiente estava tóxico demais para eles. No entanto, cortar esses laços não foi fácil. Os meninos, naturalmente, sentiram a ausência do priminho e começaram a perguntar sobre ele. Fiquei com o coração apertado, mas sabia que precisava fazer o que fosse melhor para o bem-estar deles, mesmo que isso significasse romper com uma parte da família. Quando tivemos a oportunidade de conversar com Beatriz, ela parecia disposta a resolver as coisas, mas a conversa foi tensa. Embora ela não tivesse arrependido da denúncia ao CPS, ela tentou justificar suas ações, dizendo que estava apenas tentando fazer o que achava certo. Meu marido, por outro lado, deixou claro que ela havia quebrado a confiança dele, e a situação não seria facilmente resolvida. Eu ainda estava furiosa, mas a conversa parecia estar em andamento para um possível acordo. No entanto, a verdade era que Beatriz não parecia disposta a admitir que havia ultrapassado um limite. Isso me fazia duvidar de nossa reconciliação. A situação continuou a se arrastar até que, depois de algumas conversas familiares, conseguimos encontrar um meio-termo. Beatriz, em um momento de reflexão, veio até mim e pediu desculpas, reconhecendo que sua ação foi exagerada. Eu, com calma, aceitei suas desculpas, embora a cicatriz daquela experiência ainda estivesse fresca em mim. Embora as coisas tenham se acalmado, nossa relação nunca mais foi a mesma. Ainda assim, os meninos puderam retomar seus encontros e brincadeiras, mas agora com a compreensão de que, por mais que a família seja importante, os limites precisam ser respeitados para que a paz e a confiança possam existir. Essa experiência me ensinou algo valioso. Não importa o quanto as pessoas da nossa vida pareçam próximas ou bem-intencionadas, o respeito pelos nossos valores e decisões é fundamental. E, no fim das contas, nossa prioridade sempre será o bem-estar e a felicidade dos nossos filhos. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.